Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui e hoje eu quero começar te fazendo umas perguntas. Você sabe química orgânica? Sabe identificar funções orgânicas, hibridação e classificação de carbonos, não é nem de cadeia, de carbonos apenas? Você sabe? Sabe quanto é a ligação pi? Porque essa questão aberta do PISM quer exatamente isso de você. E é o tipo de conteúdo que sabe, mandou bem, não sabe, não tem para onde correr. Por isso, aqui nós falamos de química. É química, vem comigo porque eu tenho dicas muito legais para te passar. Depois da vinheta. Meu querido, olha só o que temos nessa questão. A nifadipina é um fármaco bloqueador dos canais de cálcio, sendo utilizado principalmente como hipotensor e vasodilatador. Esse fármaco é indicado nos tratamentos de hipertensão arterial e angina e na prevenção de parto prematuro. A estrutura da molécula da nifadipina é fornecida abaixo. Então temos ela aqui bonitinha. Com relação à estrutura da molécula dada, letra A. Dê o nome das funções químicas orgânicas presentes nessa molécula. Indique o número de carbonos terciários com hibridação sp3. Dê o número de ligações pi existente. Então, antes mesmo de eu começar a resolver essa questão, porque eu não estou aqui só para te passar gabarito, eu quero acrescentar conteúdo para você. Nessa letra A de identificação de funções, eu queria te apresentar um projetinho que eu realizo. É um projeto que tem no meu Instagram. Lá eu tenho resumos e mapas mentais e funções orgânicas e nomenclatura. Foi um dos primeiros que eu fiz. Eu fiz esses 3 resumaços com hidrocarbonetos, funções orgânicas aí oxigenadas e nitrogenadas. As principais. Não tem todas, mas tem muita função aqui. Tudo que você encontra com frequência nas provas está aqui, com exemplos comentados, regras de nomenclatura, tudo muito maneiro. Está lá no meu Instagram. Então, se você precisa de ajuda para identificar as funções e também com nomenclatura, gostaria de um resumo, confere lá. Faz o download, o link está na bio. Tem muito material maneiro de resumo e mapa mental. Não deixe de conferir, porque vai te ajudar como a gente vai resolver essa questão aqui. Então, letra A. Como que você identifica as funções? E aqui, galera, não tem como fugir muito não. Ou você sabe como é a função ou não tem muito para onde correr. Por exemplo, eu tenho aqui nitrogênio ligado a carbono. O nitrogênio que está ligado a carbono, que não faz dupla com o oxigênio. A gente tem aqui uma chamada, vou até deixar aqui em cima, amina, que é nitrogênio ligado a carbono, que não faz dupla. Porque tem a irmãzinha dela, que é a chamada amida. Pode ser hidrogênio ou pode ser outros carbonos aqui, não tem problema não. Mas temos as amidas. Então, amina e amida são duas que as pessoas costumam confundir bastante aí. A amina tem um Nzinho de não tem dupla. Que dupla? Dupla com oxigênio. A amida tem um D de dupla. A gente costuma guardar da seguinte forma. A amina, que eu gosto, não me dá bola, infelizmente. A amida tem a C dupla O. Beleza? Então a função nitrogenada aqui, amina. A gente pode vir aqui e escrever amina. Não temos amida. Essa é uma confusão que acontece com frequência. Beleza, que mais função nós temos aqui? Temos aqui C dupla O entre carbonos. Essa função, pessoal, ela é um éster. O pessoal confunde muito éter com éster. O éter é oxigênio entre carbonos. Já o éster é C dupla O entre carbonos. Então, esse camarada é um éster. Porque C dupla O entre carbonos. Aqui, a mesma coisa. C dupla O entre carbonos. Éster. Toma cuidado com a notação condensada. Às vezes vem escrito assim na molécula para você, e vou pôr aqui um CH3. Muita gente se perde na hora de fazer isso aqui, achando que aqui está escrito carbono, oxigênio, oxigênio e CH3. Isso não é verdade, pessoal. Por que não é verdade? Se você abrir a cadeia desse jeito, você está vendo que esse carbono aqui
ficou sem duas ligações. Você não pode vir aqui e ligar hidrogênio nele. Não tem na molécula o hidrogênio. Então, cuidado com a fórmula condensada do éster, que às vezes vem assim e não vem aberto dessa maneira. Então, éster C-O-O entre carbonos. E ficamos tendo o NO2, que é o chamado grupo nitro. Então, temos amina, éster e o grupamento nitro, um nitro composto. São esses os compostos aí que nós temos, são essas as funções que nós identificamos nesse composto. Então, aqui não tem como fugir muito não, galera. É o tipo de questão que, se você sabe, legal. Se você não sabe, as funções ficam complicadas. No caso da amina, a gente pode dizer até que é uma amina secundária. Por quê? Porque o nitrogênio está ligado a 2 carbonos. A amina pode ser primária se o nitrogênio estiver ligado a 1 carbono, secundário se tiver a 2, terciário se tiver a 3. Nesse caso, você pode responder amina, ou poderia colocar amina secundária, que estaria correto. Então, temos amina, éster e nitrocomposto. Cuidado com o éster na notação condensada e cuidado para não confundir amina com amida. Para te ajudar, não deixa de ir lá e conferir que tem todas essas funções direitinhos para vocês nesses mapas mentais. Então, a letra A, fechou. Vamos ver a letra B. Indica o número de carbonos terciários com hibridação sp3. Eu vou trocar o slide para deixar a molécula limpinha aqui. Letra B. Carbono terciário, hibridação sp3. Vamos lá, galera. O que eu tenho aqui? Primeira possibilidade é ter um carbono do tipo primário. Um carbono do tipo primário, ele é um carbono que está sozinho ou que ele está ligado a até um carbono. O carbono secundário, ele tem que estar ligado a 2 outros átomos de carbono. O carbono, então, terciário, ele é um átomo de carbono que se encontra ligado a 3 outros átomos de carbono. Beleza? E por fim, o carbono que nós temos ainda, que é o carbono quaternário. O carbono quaternário, como o nome diz, é um carbono que se liga a 4 outros átomos de carbono. Então, primário, secundário, terciário. Não fosse o bastante, ele tem que ser um terciário que esteja aí com hibridação sp3. Beleza? Então, vamos marcar os carbonos que nós temos aqui. Eu vou deixar de vermelhinho o carbono primário. Então, os vermelhinhos são primários. Esse carbono está ligado a apenas um. Então, ele é primário. Esse carbono está ligado a apenas um primário. Esse carbono está ligado a apenas um primário. Esse carbono está ligado a apenas um primário. Agora, esse carbono aqui, ele está ligado a 1 e 2. Ele é secundário, que aqui eu vou fazer de verdinho, então. Então, aqui, ó, esse é secundário e esse é secundário. Que mais? Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 1, 2 e 3. Ele é terciário. O terciário eu vou colocar de azulzinho. Então, aqui, terciário, e esse aqui também é terciário. Vamos identificar todos aqui primeiro. Esse carbono da C-O está ligado a apenas um outro carbono, então ele é primário também. Ok. E esse carbono aqui está ligado a 1, 2 e 3, então ele também é terciário. Depois, esse carbono está ligado a 1, 2 e 3, terciário. Agora, os outros carbonos, esse cara aqui está ligado a 1 e 2. Esse aqui a 1 e 2. Esse aqui a 1 e 2. E esse aqui a 1 e 2. Então, eu identifiquei e classifiquei todos os carbonos. Quaternário não tem, tudo bem. Ele pediu qualquer carbono terciário? Não, ele pediu um terciário que tenha hibridação sp3
E aí que é o outro diferencial. Como é que você identifica a hibridação? Segue a dica comigo, ó, acompanha aqui os dedinhos. A gente tem o seguinte. Eu tenho que o meu carbono pode fazer até 4 ligações. Então, cada dedo da minha mão é uma ligação. E você sempre vai contar o espaço entre os dedos. Se o carbono fizer 4 ligações simples, ele é sp1, P2 e P3. Então, se o seu carbono fez 4 ligações simples, sp1, P2 e P3. Agora, qual a outra possibilidade? Seu carbono pode fazer uma dupla e duas simples. Se o seu carbono fizer uma dupla e duas simples, ele é sp1 e sp2. Outra possibilidade, o carbono pode fazer duas duplas, sp1. Ou ele pode fazer uma tripla e uma simples, também é sp1. Então, esse é um macete para você identificar carbono sp3 com facilidade. Se o seu carbono fizer 4 ligações simples, ele é sp3. Então, 4 ligações simples, sp1, p2, p3. Se ele fizer uma dupla mais duas ligações simples, ele é sp2. Se ele fizer, por quê, né? Uma dupla e duas simples, sp1 e sp2. Se ele fizer duas duplas ou uma tripla mais uma simples, ele é sp1. O que o exercício quer de você? Ele quer que você busque dentro dos carbonos terciários, que são esses daqui que estão em azuis, um que tem sp3. Então tem que ter um que faça 4 ligações simples. Esse aqui de cima, ó, ele está fazendo uma dupla e duas simples. Ele é sp2, não serve. Esse daqui e esse daqui são até terciários, ok, só que eles fazem uma dupla e duas simples, eles são sp2. O único que sobra, então, é esse aqui. Ele, sim, está fazendo 4 ligações simples. Tem 3, não esquece que tem que completar a valência com o hidrogênio. 4 ligações simples, sp3. Então, o número de carbonos terciários com hibridação sp3, apenas 1. Beleza? Letra B está aí com esse macetinho da hibridação com os dedinhos que ajuda muito a lembrar da hibridação e vincular com o tipo de ligação. Aí fica faltando, vou trocar o slide, para a gente fazer a alternativa da letra C. A alternativa da letra C fala o seguinte: dê o número de ligações π existente. Essa é tranquila, né? Ó, ligação π é qualquer tipo de ligação dupla, não precisa ser entre carbonos, são todas as ligações. Ele não especificou nada, só falou ligação π. Então nós temos aqui uma, nós temos aqui duas, temos aqui 3, temos aqui 4, temos aqui 5, 6 e 7. Então, a princípio, 7 ligações π. Só que aqui, meu querido, ó, o NO2, ele é esse cara aqui, ó. Aqui tem mais uma dupla embutida. Então, temos um total de 8 ligações do tipo π. Cuidado que às vezes o exercício pergunta quantos elétrons π tem. Ligação covalente, pessoal, é compartilhamento de 2 elétrons. Se eu tenho 8 ligações, eu tenho 16 elétrons π. É o dobro. Cada ligação formada por 2 elétrons. Ele não pediu isso, estou só acrescentando para você ficar ligado quando for perguntado, porque tem questões que perguntam. Então, o número de ligações π, 8 ligações π. Questãozinha 1 aberta, feita direitinho para você, com o macetinho dos dedinhos para você achar a hibridação e também a dica do mapa mental. Né? Eu vou tornar a te convidar, vai no meu Instagram, baixa esse mapa mental com todos esses resumos de nomenclatura de função, com certeza vai te ajudar muito aqui no segundo ano, aqui no PISM 2, como também no PISM 3, e se for necessário você quiser encaminhar, a galera do Enem vai agradecer, com certeza absoluta. Beleza? Meus queridos, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, curte, comenta, compartilha, divulga. Se quiser falar comigo, deixa um comentário, pedir alguma coisa, fala, pô professor, desembola pra gente uma aula de tal tema, faz tal coisa, enfim, só conversar comigo. Quanto mais vocês curtirem, mais comentarem, mais assistirem, mais o YouTube entende que o conteúdo é legal, mais ele divulga para o maior número de pessoas possíveis e a gente ajuda sempre
mais e mais. Beleza? Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!